Bom, pessoal, agora que vocês já tiveram a introdução do software, é hora da gente aplicar algumas dessas ferramentas, tá? E a ideia do curso é sempre essa. Eu vou mostrar as ferramentas para vocês, a funcionalidade delas, e a gente vai usar ela em algum exercício de aplicação, tá? Geralmente vai ser focado nos jobs. Eu tenho um exercício de aplicação que ele é um boneco, tá? Ele é um bonequinho do Android. É esse aqui, ó, certo? Isso aqui para aula de introdução ele é ótimo porque você consegue explorar diversos tipos de ferramentas, né? Então depois disso você vai ver que fazer os móveis vai ser mais tranquilo, tá? Então vamos começar fazendo esse aqui na primeira aula para vocês entenderem bem o funcionamento das ferramentas e as aplicações dela. E aí depois a gente vai praticar com os exercícios focado na parte dos jobs que vocês vão pegar na Decora para fazer mesmo, tá? Então, eu reiniciei o meu 3D do zero aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer sempre vai ser configurar a unidade de medida, tá? Então, quando você pegar o seu job para fazer, você vai lá, configura a unidade de medida e dá uma conferida. Mesmo que você já tivesse com o 3D aberto, confere para ver se tá tudo certinho, tá? Então, só revisando aqui, ó, a gente vai no menu Customize, Unit Setup, certo? Aí a escala de medida aqui está em centímetros, a gente vai vir aqui no sistema de unidades do setup. Só conferindo aqui, ó, tá vendo? Tá em centímetros também. Mas eu sempre confiro, porque senão depois eu tenho o trabalho de recolocar na escala, tá bom? Deu ok, aí a gente vai iniciar. Bom, o ideal é você sempre vai ter referências, tá? Sempre que você for modelar, você vai ter referências e algumas medidas como referências também, tá? No caso do Android aqui, eu tenho o boneco inteiro com todas as vistas e as medidas. Isso facilita muito o seu trabalho. Quanto mais imagem, mais medidas você tiver, melhor para você conseguir chegar no resultado, tá? Então, tendo mais referências, você pode trabalhar outros tipos de detalhes também. Quando vocês forem fazer os jobs da Decora, vai ter bastante referências. Quando eles não colocam muita referência é porque eles não têm, mas também eles aumentam um pouco mais o valor do job, tá? Pra tentar compensar isso. E incentivar também você a pegar o trabalho para você fazer, certo? Bom, vamos começar aqui. Vamos analisar a imagem, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é analisar a imagem. Então, a gente tem um boneco aqui e a gente tem formas geométricas que vão compor esse boneco, certo? As formas geométricas que a gente tem aqui, a gente tem o cilindro e a gente tem a esfera, tá? São basicamente essas duas formas geométricas que a gente vai ter que usar e encaixar elas no lugar para chegar nesse resultado, né? Então, assim, depois de que você chegou à conclusão de quais formas geométricas utilizar, você vai ter que analisar por onde você deve começar, certo? Geralmente as pessoas sempre querem começar pela parte que é maior, então aqui pelo tronco do corpo. Mas por ele ser um boneco, o ideal é você começar da cabeça, como se você fosse desenhar ele mesmo no papel, tá? Porque ele segue essa proporção em relação ao resto das partes do corpo dele, tá? Então vamos começar com a cabeça dele aqui, ó. A gente tem o que? A gente tem uma semi-esfera, né? Na verdade, é uma esfera cortada com raio de 20, tá? Então vamos começar por ela. A gente vai lá no 3D, certo? Vamos escolher a vista, no caso aqui a vista do topo. Forma geométrica, esfera. Aí eu vou vir aqui, ó, Keybird Entry. Aí a gente vai ter as coordenadas x, y e z, tá? Vamos deixar zerado. Qual é o raio da esfera? De 20. Aí a gente vai dar um create, certo? Criamos a esfera, o que a gente vai fazer? Vamos enquadrar as vistas para aproximar em todas as viewports, tá vendo? Ó? Enquadrei as vistas. Vou vir aqui na perspectiva, ó, e vou apertar a tecla F4 para visualizar a minha malha, tá? Legal. Bom, aí é uma esfera cortada no meio, né? Ela não é só uma esfera. Como que eu vou fazer para cortar essa esfera no meio? Bom, a gente tem que modificar ela. Vamos lá no menu Modify.
E a gente vai ter aqui, ó, quantidade de segmentos, ó. Só lembrando que os segmentos de tudo que for redondo sempre é 50, tá? Então, ó, vou colocar aqui 50 na minha malha e ela vai ficar mais redondinha, ó, uniforme. Para eu cortar a malha no meio, eu tenho essa opção aqui, ó, Hemisfere. Se eu for aumentando ela aqui, ó, você pode reparar que ela vai diminuindo a minha esfera. Ele já vai cortando pra mim. Tá? E o máximo que eu posso chegar é 1. Ou seja, se eu quero cortar ela no meio, metade de 1, 0,5. Eu dou um Enter. Ó, já cortei aqui a minha esfera. Então a parte da cabeça dele, a gente já tem, ó, com raio de 20. Certo? Depois a gente tem os olhos e as antenas, mas esses detalhes a gente deixa para depois. Sempre procura focar sua modelagem na estrutura dela em si. E depois você começa a trabalhar os detalhes. Depois que você já tiver treinado, aí você já vai modelando e detalhando ao mesmo tempo, tá? Mas por enquanto, foca na estrutura geral dele e depois a gente trabalha os detalhes. Então, a gente fez a cabeça, vamos descendo, tá? Então a gente vai fazer o pescoço. O pescoço ele é o que? Ele é um cilindro de altura 3 e raio 18, tá? Ele é um pouquinho menor que a cabeça, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui nas outras vistas. Legal. Então vamos aqui, ó. Vista do top. Menu Create. Certo? O que que a gente vai criar? Um cilindro. Aí a gente vai vir aqui, ó. Keyboard Entry para digitar as medidas. Coordenada XYZ0. O raio dele é de 18, certo? E a altura dele é de 3. Eu vou dar um Create. Olha lá, a gente criou o nosso cilindro. Como a gente não configurou a malha ainda, ele vai estar serrilhado, certo? Vou pegar a minha ferramenta de mover e eu preciso colocar ele embaixo da cabeça, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, vou mudar de vista clicando com a bolinha do mouse. Tá vendo, ó? Mudo de vista da top para frente, clico com a bolinha do mouse para não perder minha seleção. Vou dar um zoom, tá? Para ampliar a tela, Alt W, ou você pode clicar aqui, ó. Vou pegar o eixo Y apenas e vou descer ele, ó, até bater aqui com a parte do cilindro, certo? Pode dar um zoom aí bem próximo e ajustar. Pronto. Vou clicar aqui, vou dar Alt W de novo para voltar. E vou configurar a minha malha agora. Então, para eu modificar a malha, menu Modify. Aí eu vou vir aqui, ó, altura de segmento 5. Eu preciso dessa malha? Não. Então eu vou remover ela, vou deixar apenas com 1. Cap segmentos a gente não mexe. E a gente tem os sides, que é a quantidade de lado, ó. Pra deixar redondinho, lembrando que o sides é 50, tá? E a gente já fez o pescoço dele. Bom, depois do pescoço, a gente vai ter o corpo, tá? O corpo dele, ele é um cilindro, tá? Com uma semisfera embaixo também. Então ele é um cilindro de altura de 40 e o raio é o mesmo da cabeça, dá pra ver pelo alinhamento aqui, que é uma coisa que vocês vão ter que reparar bem nas referências de vocês, tá? O que dificulta às vezes é que você não vai ter o desenho técnico e a referência vai estar só uma imagem em perspectiva, então você tem que se atentar aos detalhes e ter um olho um pouco mais crítico assim. Mas a gente vai aprender a avaliar essas coisas durante o curso também, tá? Então, ó, só lembrando, cilindro, raio 20, altura de 40. Vamos lá no 3D. Qual é a vista que a gente vai criar? Top. Vamos no menu Create, Cylinder, Keyboard Entry. Coordenada XYZ 0, raio de 20, altura de 40. Dá um Create. Ele vai criar o cilindro do eixo 0 para cima, certo? O que a gente precisa fazer é apenas mover. Vou pegar o Move, clico com a bolinha do mouse na vista da fronte, tá? Se quiser ampliar a vista, aqui, ou Alt W, daí você vai pegar só o eixo do Y.
que ele já está no lugar, e vai descer. Ó. Para você conseguir movimentar ele aqui, quando o seu cursor mudar para a setinha preta, ó, você consegue mover que ele já está travado no Y. Mesmo o pivô estando lá embaixo, tá? Ó, voltei aqui. Para mudar a cor dos objetos que você cria, fica aqui, ó. Esse é o nome do objeto, cilindro 2, que é o segundo cilindro que a gente criou. Ele vai criando automaticamente os nomes. Você clica aqui e pode escolher a cor. Aí você tem a paleta do 3D Max e a paleta do AutoCAD, que é mais variada, tá? Eu vou deixando ele na cor porque é questão de gosto, eu não gosto de nada muito colorido assim. Ó. O que acontece? Isso não é a cor final do seu objeto, tá? O que vai considerar a cor mesmo vai ser o material em si e não isso. Outra coisa que pode incomodar vocês bastante, esse grid aqui, né? Porque ele está abaixo, você vai querer colocar ele acima. Não coloque ele acima porque ele vai mudar as coordenadas, e aí você pode acabar se atrapalhando. Então mantenha assim. Se o grid está te incomodando, você pode remover o grid. Aí só você apertar G de grid que ele sai, ó. Certo? Aí não vai fazer diferença nenhuma. As mesmas coisas nas outras vistas, ó. Se eu quiser tirar o grid, aperto o G, ele deixa mais limpo tirando o grid. Aperta G de novo, ele volta. Certo? Bom, continuando aqui. A gente vai ter um outro cilindro embaixo, que é do mesmo raio da cabeça. Só que eu não preciso criar outro cilindro para fazer a parte de baixo. Eu posso aproveitar, perdão, cilindro não, esfera. Eu posso aproveitar a esfera daqui de cima e copiá-la para baixo, tá? Como que eu faço isso? Ctrl C, Ctrl V. Isso funciona também, mas a gente costuma copiar de uma maneira um pouco mais prática. A gente simplesmente segura o Shift no teclado, pega aqui o Y e move ele para baixo, ó. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente, ó, as opções. Se a gente quer uma cópia, uma instância ou uma referência. Aí ele vai perguntar a quantidade e o nome do objeto. Se a gente fizer uma cópia do de cima e eu alterar o de cima, não vai alterar o de baixo. Se eu fizer uma instância, alterar o de cima no Modify, o de baixo também vai ser alterado. Ou seja, o que acontece com o de cima acontece com o de baixo no caso da instância, tá? E a referência até hoje eu não entendi exatamente qual é a função dela, tá? Então no caso aqui a gente vai utilizar só esses dois, tá? A gente não vai fazer instância, a gente vai fazer uma cópia. A instância é muito útil quando você vai trabalhar com iluminação, porque você ajusta a intensidade das iluminações por igual, aí você não precisa ficar clicando em uma por uma, tá? Tem as horas que vai ter vantagem a gente usar a instância, que a gente vai ver mais pra frente. Vamos dar um OK. E a gente precisa rotacionar ela em 180 graus. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você rotaciona, pega o Rotate, liga o Snap e gira ela, né? Ó. Lembrando que sempre leva o mouse e o cursor para cima. Não tenta dar o loop. E aí você vai grudar ele aqui, ó, na beiradinha do cilindro, certo? Ou você pode usar o Mirror. O Mirror fica aqui, ó. Então, ó, ferramenta nova para vocês, ó, Mirror. O que o Mirror vai fazer? Ele vai espelhar de acordo com o eixo que você quer. Então, por exemplo, se eu quero espelhar isso aqui para cima, eu já sei que é o Y. Você não vê diferença no X porque ele é esférico, então não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas se eu quisesse espelhar, seria no Y. Certo? Ó, espelhei, o que eu tenho que fazer? Se você reparar, ele não é redondinho, ele é um pouco achatado a bundinha dele. Então a gente vai dar uma achatadinha nela. Você vai pegar a ferramenta de escala, vai pegar apenas o eixo Y, tá? Não pega o X, porque senão você vai distorcer assim, ó. Não vai ficar legal. Você vai pegar apenas o Y e vai clicar, segurar e arrastar. Aqui já é mais uma questão visual, tipo, não tem uma medida. Então vai ter muito meio termo que você vai fazer. Às vezes você tem a medida, mas às vezes você não tem. Então vai muito do seu olho, tá? Com a prática você vai pegando isso. Ó, mais ou menos assim, ó. Certo?
Bom, depois que a gente fez isso, vamos começar pelos membros dele agora, né? Só que antes de fazer o membro, ele tem um cilindro que liga os braços dele, para não ficar flutuando. Tá? Esse cilindro que cruza, ele tem uma medida, ó. A altura de 50 e o raio dele é de 3, ó. Certo? Então a gente vai lá no 3D. Porém, o que acontece, ó? Vou clicar na vista do top. Aí eu vou no Create, certo? Se eu desenho o cilindro aqui na top, ele sai em pé. Aí eu vou ter que rotacionar e colocar ele no lugar. Se você já cria o objeto na vista certa, você não tem essa dor de cabeça. Por exemplo, que vista que é essa aqui? É a esquerda, tá vendo? Lateral. Se eu criar na vista left, ele já vai criar na posição certa, ou seja, eu não vou precisar ficar rotacionando, tá? Então eu vou vir aqui, ó, Keybird Entry. O raio é de 3 e a altura dele é de 50. Vou dar um Create. Ó, ele já saiu deitado, ó. Né? Ou seja, eu não precisei ficar rotacionando. Então você já adianta o seu trabalho. Vamos pegar a ferramenta de mover, certo? Aqui na left eu vou mover ele para baixo, ó. Ele é mais ou menos aqui, ó. Certo? Acertei a posição dele na left, aí a gente vai para outra vista. Pode ser tanto a top quanto a front. Então eu vim aqui na front, ó. E vou mover o meu cilindro pro lado, apenas no eixo X. Ó. Eu tento colocar ele no meio. Certo? Ó. Já tá bem parecido, ó. A gente tá montando a estrutura dele inteiro. Bom, agora que a gente fez isso, a gente precisa fazer os membros. Tá? Então no caso aqui vamos começar pelo braço. O braço dele é composto de um cilindro e uma esfera, semi-esfera, né? Então o cilindro ele tem a altura de 25 e o raio de 4, que é o mesmo raio da esfera que vem aqui. Então vamos lá, ó. No caso esse cilindro a gente cria o que? Na top, porque é um cilindro em pé, tá? Então vamos aqui, ó, top. Já estamos no menu Create, vamos no cilindro, Keyword Entry. Aí coordenada 0, raio 4, altura 25. Create. Ele vai criar o nosso cilindro no meio do nosso boneco, né? Aqui a gente vai precisar fazer, posicionar ele no lugar. Então eu vou pegar a ferramenta de mover, vou pegar o eixo X aqui, ó. Vou mover ele tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto faz. Procura não colocar ele aqui na ponta, porque ele vai ficar uma abertura. A ideia é ele ficar fechado aqui, ó. Esses são detalhes que você tem que ver nas suas referências de perto, tá? No caso aqui eu não tenho a referência da imagem, mas eu vou pegar aqui e já mostro pra vocês. Mas pelo desenho aqui você consegue ver que ele é grudado, ó, tá vendo, ó? Pela vista superior dá pra ver que tem essa parte aqui. Aí você vai falar, pô, mas tá entrando aqui dentro, tem algum problema? Não. O que vai contar na verdade nos seus jobs vai ser o que tá aparecendo na imagem, tá? Não tem problema você deixar uma peça dentro da outra, contanto que não apareça no render. Mas lembrando que, tipo, se tiver alguma falha, vai aparecer no render, tá? Então, o ideal é ficar pra dentro e não ficar... e não ultrapassar, né? Ele estando pra dentro bem escondidinho não tem problema. Então aqui, ó, no eixo Y, na vista frontal, a gente vai descer ele mais ou menos até aqui, ó. Certo? Se quiser colocar um pouquinho mais pra dentro também, não tem problema, certo? Aí vai mais de uma questão visual sua. Bom, a gente criou aqui o cilindro. Depois que a gente criou o cilindro, a gente vai ter que criar a semi-esfera, tá? Com raio de 4. Então vamos criar o objeto primeiro, ó. Você vai vir aqui, ó, esfera, certo? Já estamos na top. Keyword Entry. Raio da esfera. Raio de 4. Create. Ó, ele vai criar lá dentro, certo?
Preciso cortar a esfera no meio. Como que eu corto a esfera no meio? Modify. Aí você vai ter aqui, ó, Hemisphere. Aí eu vou fazer aqui, ó, 0,5. Ó, já cortou na metade. Legal, agora eu tenho que posicionar ela no lugar. Como ela já está no eixo 0, eu só preciso posicionar ela aqui, ó. O difícil é você encaixar isso no olho. Certinho, né? De maneira precisa. É bem difícil, ó. Mas tem uma ferramenta aqui que pode ajudar a auxiliar a gente nessa parte. Tá vendo? Ó, ele deu diferença aqui, ó. Certo? Se eu olhar de perto, isso no render aparece. Pode parecer que não, mas como você faz uma sequência de renders em volta para ver se está tudo certo, eles vão olhar esses detalhes. Tem essa ferramenta aqui, ó, do lado do mirror tem alinhamento. Align. Ele vai fazer o que? Ele vai pegar o objeto que está selecionado e vai alinhar com algum outro objeto. Então assim, tá selecionada a minha semisfera. Vou pegar a ferramenta de alinhamento. Ah, eu quero alinhar ela com o quê? Ah, eu quero alinhar ela com esse cilindro. Clico no cilindro. E ele está perguntando onde eu quero alinhar. Ó. Se você olhar aqui na left, ele colocou no pivô. No pivô, tá vendo? Eu posso colocar centro. Ele vai alinhar no centro. Posso colocar mínimo, que ele vai alinhar no mínimo, ou máximo, que no caso é a parte de cima. Então ele vai pegar o máximo da esfera com o máximo do cilindro e vai alinhar. No caso aqui o pivô tá ótimo pra gente. Porque o pivô do cilindro é embaixo. Vou dar um OK. Tá vendo? A única coisa que eu preciso fazer é girar ela 180 graus ou espelhar, mirror. Lembrando que para espelhar no Y. Dá um OK. Olha lá. Ele já está no lugar, sem dificuldade nenhuma. Agora o que eu tenho que fazer é copiar ele para cima e rotacionar e colocar ele no lugar, tá? Então aqui, ó, vou pegar o Y, seguro o Shift, movo ele para cima. Aí ele vai fazer uma cópia. Ok, uma cópia só. Vou dar um mirror de novo. Ele já vai espelhar, tá vendo? Ó, porque já tá no Y. Ok. E aí eu vou colocar ele no lugar. Sem pressa. Faz com calma. Procura detalhar bem. Alinhar bem as coisas. Pra não ter dor de cabeça. Por quê? Esse é um braço. Só que esse braço vai ser outro braço, que vai ser a perna, que vai ser outra perna. Tá? Então, se você fizer o primeiro braço errado, você vai ter muita dor de cabeça. Bom, a gente fez aqui o braço, ó. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse braço, tá? Vou clicar, segurar, arrastar só até aqui, ó. E vou mudar a cor. Certo? Mudei a cor. O ideal para eu ficar copiando ele é eu agrupar, tá? Só que o que acontece? Quando você vai mandar o job para decora, tem que ter um grupo só. Você não pode ter mais de um grupo. Então assim, tudo bem você agrupar agora. Para agrupar você vai vir aqui, ó, menu group, grupo. Tá? Aí você vai ter aqui, ó, nome do grupo. Ah, braço. É importante dar o nome? É bom. Às vezes facilita. Por que o nome ajuda? Porque você tem uma lista aqui, ó, de seleção de objeto. Por nome. Olha lá, ó. Todos os objetos que você tem tá aqui, ó. Braço. No caso aqui, o que tem no grupo do braço? Tem um cilindro e duas esferas. Cilindro, ou seja, eu posso pegar aqui, ó, cilindro 3, clico, ó, ele já seleciona. Tá? Por que a gente fez um grupo? Porque vai ficar mais fácil de mover. Então, ó, vou selecionar ele na frente, seguro o Shift no teclado, pego só o eixo X e copio ele para o lado. Tento manter mais ou menos o mesmo espaçamento. Fiz uma cópia. Aí eu tenho um braço que vira outro braço e um braço que vai virar outra perna, que vai virar outra perna, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Se você for olhar, ó, tem duas pernas aqui que tem uma parte da perna que é para dentro, tá? Então, ó, vamos pegar aqui o eixo X e Y junto, seguro o Shift e movo a perna para cá, ó. Vou encaixar ela aqui, ó. Vou fazer uma cópia. Ok.
Vou ver a distância mais ou menos do lado esquerdo. Tanto faz o lado no caso, mas faz uma perna e depois você copia a outra, porque aí elas ficam alinhadas, tá? Aí no caso aqui eu vou pegar o Shift, pegar só o eixo X e mover pro outro lado, ó. E aí elas ficam alinhadinhas, certo? Ó. Aí vai muito a questão visual de você olhar se as pernas estão do tamanho certo. Porque assim, se você deixar as pernas muito para baixo, ele fica muito comprido. Aí você coloca as pernas muito para dentro, ele fica com a perna muito curta. Então vai de você olhar sua referência e ver, ó. Tipo, uma questão de proporção. Ah, a perna dele é um pouquinho mais pra cima ainda. Aqui já tá bom. Acho que é isso. Ou um pouquinho mais pra baixo. Aí vai de você. Tem que tentar deixar o máximo parecido possível com a imagem. No caso aqui o nosso braço aqui ele tá super comprido na referência. Mas é porque não é essa medida aqui. Tá, eu tinha feito com outra medida, mas pode deixar aí com 25. Ó. Se eu pressionar o Alt e mover com o Scroll, ó, eu tenho ele já em 360 graus, certo? Ou você pode clicar aqui no cubo e arrastar. Certo? Vou enquadrar as vistas, ó. Vai enquadrar no Android inteiro. Agora o que falta mesmo, a estrutura tá pronta. Agora eu preciso detalhar o Android, a cabecinha dele, ó. Preciso fazer os olhos e as antenas, tá? Ele não dá as medidas das antenas, mas ele dá o raio do olho, tá? Então eu sei que tem que ter um raio e ele é perfurado, ó. Se eu olhar aqui tem um pontilhado, ó. Ele é perfurado aqui. E se você for reparar, ele não é esférico. Ele é cilíndrico, ó. Então ele é redondo aqui, ó. E aqui ele é quadrado, ou seja, quer dizer que ele é um objeto cilíndrico, tá? De raio 4. A profundidade ele não fala, mas a gente tira a base de proporção. Ó, parece que é mais ou menos 1/4, ó. Se eu for puxar a régua aqui, aqui é metade, certo? Eu dividir em 1/4, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, quase 1/4, um pouquinho para trás, certo? Então você sempre analisa dessas partes aí, ó. Vamos lá então, vamos criar o cilindro. E o cilindro eu criei ele em que vista, hein? Na frontal. Ó, ele tá deitado aqui. Então eu vou vir aqui na front, menu Create, cilindro. Aí eu vou vir aqui, ó, Keybird Entry, certo? Raio de 4, altura de 25. Bom, vamos manter isso aí, tá? Só dá um Create. Ele vai criar o cilindro ali no centro. Pega o Move. Posiciona ele de um dos lados do rosto, tá? Então vou pegar aqui, ó, o X e o Y junto e vou mover ele pro lado esquerdo. Posição que você vai colocar o cilindro é importante, porque se você furar errado, você vai ter que dar Ctrl Z e refazer. Então vê o espaçamento, ó. Se a gente for reparar a proporção também, ele tem mais ou menos um olho de distância um do outro. Ó, tá vendo? Ou seja, eu tenho que manter mais ou menos um olho de distância um do outro. Tá, o que eu posso fazer nesse caso? Ó, se eu der um Ctrl Z, ele volta. A altura do olho é essa. Aí eu vou colocar um olho aqui. E o outro olho aqui, ó. Certo? Segurando o Shift você copia. Aí eu apago o do meio. Ó. Segura o Alt e move, ó. Pra você ver. O Android tem um binóculo agora. Porém, se eu for furar aqui, ele vai furar muito fundo, né? Então o que a gente precisa fazer? Selecionar os dois aqui, na left ou na top. Se você for selecionar na left, não adianta você clicar aqui e puxar. Porque ele vai ficar o outro de trás ali, ó. O ideal é você puxar os dois, tá? Então se você quiser selecionar aqui o da frente e o de trás, você clica, segura e arrasta. Ele vai pegar tudo que tá
nessa seleção mesmo para trás. Aí você pega só o X e puxa para frente, ó. Ela é mais ou menos aqui, ó. Certo? Vou fazer o furo aqui. Legal. Temos os olhinhos dele. Agora só preciso furar, que é o que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Como que eu vou furar essa peça? Bom, ferramenta nova também, tá? Isso aqui vocês vão usar bastante. Vamos selecionar a cabeça, que é o que a gente quer furar. Aí vocês vão vir aqui, ó, standard primitivas, tá vendo? São as formas geométricas primitivas que a gente tem. Aí a gente tem aqui, ó, extensões de primitivas, que a gente tem outras formas geométricas também que vocês podem testar aí. E aqui embaixo a gente tem componentes de objeto. Ou seja, outras formas de edições, tá? O que a gente vai usar aqui é o Boolean. No caso aqui a gente tem a ferramenta Boolean e a ProBoolean. As duas fazem a mesma coisa, só que o ProBoolean ele é mais eficiente, ele é mais preciso. O Boolean geralmente ele quebra a sua malha depois que você usa algumas vezes. O ProBoolean já evita um pouco mais isso, tá? Então, ó, vou clicar aqui, ó, ProBoolean. Aí vai abrir os parâmetros do ProBoolean pra gente, tá? O que a gente vai fazer agora? Vou explicar pra vocês como funciona isso aqui. O pick boolean é a operação que você vai fazer. Então, no caso, se você quer remover o objeto, ou manter ele, ou fazer uma instância ou uma cópia. E a gente tem os parâmetros. Os parâmetros é o que vai importar. Na verdade, é o tipo de operação que você quer fazer. Se você quer fazer a união desses objetos, a interseção, a subtração. O que a gente quer fazer aqui nesse caso? A gente quer remover o cilindro da esfera. Então, no caso, subtração, já está certo. Aí a gente quer fazer o que? A gente quer clicar no cilindro e quer que ele suma, que ele mova. Então ele vai remover o cilindro quando eu clicar nele. Se eu clicar em referência, ele vai furar, mas ele vai manter o cilindro no lugar, ó. Então vamos lá. Do jeito que a gente precisa, é o jeito que já está configurado. Então eu vou clicar aqui, ó, Start Ping. E aí eu vou clicar na peça que eu quero furar. Eu quero furar esse cilindro. E eu quero furar esse outro, ó. Se eu clicar em referência, quando eu clicar no cilindro, ele fura, mas ele manteve o cilindro no lugar, tá? Detalhe importante: o Start Ping vai continuar querendo furar tudo que você tem aí, ó. E aí você tem que tomar cuidado para você não ficar clicando no que você não deve. Então, quando você terminou a operação, pega a ferramenta de mover, ou aperta W, que já vai direto. E ele já sai do Start Ping, tá? Ó. Se eu apagar aqui o cilindro, ele já fez o furo. E tá tudo certo, ó. Temos nosso Android careca agora. Certo? Para voltar lá, ó, vamos aqui em componentes de objeto, standard primitivas. Esse caminho vocês vão fazer bastante. Bom, aqui no caso agora falta só as anteninhas dele. Né? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, o braço dele e vamos fazer uma cópia dele, ó. Vou segurar o Shift, fiz uma cópia dele para cima. O que é a antena dele? É o braço, só que ele é mais comprido, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos usar a escala e vamos diminuir esse braço. Já vamos aproveitar o desenho que a gente tem. Essa é a ideia. Vou pegar ela bem aqui no meio, ó, que ele vai pegar os 3 eixos. Dá pra ver aqui na perspectiva. Toma cuidado pra você não pegar só 2 e distorcer ele, né? Qualquer coisa você dá um Ctrl Z e refaz. Diminuir ele bastante, ó. Só que agora ele ficou curto. Ele ficou fino, mas ele ficou curto. Então eu vou pegar o Y apenas e vou dar aquela esticadinha, ó. E aí eu vou mover ele pro lugar. Ó. Movo ele pra cá. Certo? O ideal é ele não ter essa ponta, ele ser redondinho, né? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui no menu Group, Ungroup. Por que eu vou desagrupar? Porque eu só acerto isso aqui.
Para acertar isso aqui, ó, eu pego a escala, só o Y, ó, e procuro deixar ele redondinho novamente. O de baixo você pode até apagar, não tem importância. Como adicionar a seleção no outro? Você clica no objeto, se você segurar o Ctrl, clica no outro, ele seleciona, tá? Para remover seleção, segura o Alt, clica no de baixo, ele vai remover a seleção. Ó, vou segurar o Ctrl e clicar nesse de novo. Aí eu vou vir aqui, ó, menu group, grupo, antena, ok. E aí eu vou fazer o que? Vou pegar a ferramenta de mover. Aí aproveitando, eu vou explicar pra vocês sobre o pivô. Tá vendo que o meu pivô tá aqui? Se eu for rotacionar ele, ele vai girar a partir do pivô, ó. Opa. Também dá certo, mas dá mais trabalho, tá? O ideal aqui é eu colocar o pivô embaixo. Como que eu faço isso? Você vai vir aqui, ó, hierarquia. Em hierarquia você vai ter aqui, ó, Effect Pivô. Quando você clicar aqui, você pode mover o pivô para onde você quiser. Então, por exemplo, aqui no caso eu vou pegar o Move, só que eu não vou estar movendo o objeto, eu vou estar movendo o pivô. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó, embaixo, né? Vou clicar de novo no Effect Pivô. Ou seja, agora quando eu for rotacionar, eu vou rotacionar ele a partir daquele pivô ali, ó. Vou inclinar ele para um lado, ó. Vou deixar uma parte para dentro, certo? Seguro o Shift, pego o X e copio. Fiz a cópia, ok. Vou dar um Mirror no X, que é o eixo que está aqui. Ó, vou manter ele mais ou menos a partir da mesma malha. Para manter o espaçamento, ó. E tá aí o nosso Android. Dá um Alt W, ó. Verifica se a malha dele tá toda bonitinha, se não tem nenhum defeito. Algumas coisas você só vai conseguir verificar no render mesmo. Mas se você olhar a malha dele e tiver bem uniforme, tá ótimo. Isso já é um ponto a seu favor. Aperta um F4 e dá uma olhadinha de perto, ó. Tá vendo essas quebradas que ele deu aqui? Foi por causa do ProBoolean. Mas às vezes no render fica imperceptível. Então não tem problema. Mas o ProBoolean geralmente ele quebra a malha um pouquinho sim. Ó, não tem nenhum defeito. Olha de perto, ó, tem um probleminha na emenda aqui, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer? Tem que subir isso aqui mais um pouquinho. Que na verdade ele não tá alinhado, ó. Agora por que desalinhou? É uma boa pergunta. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou mover ele pra fora. Vou pegar um alinhamento e vou alinhar ele aqui de novo, ó. Na verdade parece que ele tá menor. Talvez eu tenha diminuído a cabeça. E essas coisas acontecem. Às vezes você faz um negócio e você nem vê. Acaba mexendo sem querer na escala do objeto. Então nesse caso aqui eu vou apagar e vou reconstruir, tá? Então eu vou vir aqui, ó, na top. É importante você conferir o objeto, porque senão eles veem e vai voltar. E aí você perde mais tempo para terminar o seu trabalho. Então ó, vou vir aqui na top, esfera, Keybird Entry, certo? O raio era de 20. Create. Pode ter sido tanto essa esfera quanto o cilindro também, tá? Então a gente vai descobrir agora. Vou no Modify, Hemisphere 0,5. Dou um Mirror no Y. Aqui tem que ser nessa vista que tá aqui, ó. Então no caso aqui é no Z, no caso dessa vista. E aí eu vou usar a ferramenta de alinhamento, alinhar ele com isso. Ó, só vou clicar fora só para visualizar. Agora parece que tá normal.
você quiser conferir mesmo, clica no render e verifica, ó. Vou usar a escala, diminuir um pouquinho de novo. E vou deixar na cor verde. Certo? E tá aí o nosso bonequinho do Android, ó. Essa é a primeira etapa de modelagem, tá? Você vai ver que primeiro a gente vai aprender tudo sobre modelagem e depois a gente vai trabalhar nos materiais e na iluminação e no render, certo? O importante é você saber fazer a modelagem bem detalhada e proporcional às coisas, tá? Agora a última coisa que a gente vai fazer vai ser fechar o arquivo, né? Então, por exemplo, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar o boneco inteiro, tá? Lembra que eu falei que tinha que ter só um grupo para enviar? Então o que a gente vai fazer? Vamos no menu Group e vamos desagrupar ele. Ungroup. Aí vai no menu Grupo de novo, ver se tá tudo desagrupado, certo? Ó. Tá tudo desagrupado agora. Vamos selecionar o boneco inteiro do Android. Aí vamos no menu Grupo, Grupo. Vou dar o nome de Android. Ok. E aí por último a gente vai colocar ele inteiro no eixo 0. Como fazer isso? Vamos pegar a ferramenta de mover, certo? Clica com o botão direito em cima do move. Coordenadas absolutas. É isso aqui que você vai zerar. Você vai zerar todas as casas, X, Y e Z. E vai dar um Enter. É assim que você vai enviar o trabalho de modelagem para Decora, tá? Sempre no eixo 0, tudo, e com um grupo apenas. Cada objeto é de uma maneira diferente, então a gente vai vendo conforme vocês forem desenvolvendo os exercícios. E aí é só você salvar até essa etapa, tá? Depois tem os materiais e a maneira de como enviar para eles que eu vou ensinar vocês também. Bom, aí você salva na pasta de vocês. Android. Procurem ser bem organizados com os arquivos de vocês, que vocês conseguem aproveitar muita coisa, tá? Bom, salvou, tá finalizado. Aí eu tenho um exercício para vocês. A ideia é vocês pegar esse boneco do Android e fazer alguma coisa diferente com ele. Sei lá, depois que você tem um boneco do Android, você pode ter vários. Composição no 3D faz toda a diferença. Então você montar e brincar com um jogo do que você tem no 3D é bem bacana. Cores e materiais, iluminação, vocês podem brincar com tudo isso. Usar outras formas geométricas para atingir outros tipos de modelagem, outros resultados. E se você não se considera um cara criativo, procure buscar referências na internet. Tem muita coisa. Por exemplo, do Android, se você for pesquisar na internet, você vai achar muita coisa do Android. Assassinando a Apple, que é a rival e concorrente deles. Aí tem bastante tipo de Android modelado em 3D, ó. Tem alguns exemplos que eu vou deixar para vocês na aula 1 também. Então é uma questão de você buscar referências, buscar coisas externas vai ajudar no trabalho de vocês a enriquecer essa parte. Ó, Android cortando a Apple e tudo mais, certo? Bom, é isso aí.